Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sou o professor José Trindade. Nós vamos agora iniciar o último assunto dessa parte dos poderes, essa parte extensa, grande. Professor, é muita coisa, é muita informação. Mas você já percebe que na sua prova serão cobrados pontos-chave, né? Pontos específicos. E que a gente abordou todos aqui. Quando você for pegar as questões de prova e tudo mais, você vai perceber isso. Então vamos encerrar aqui falando do nosso queridíssimo. E também, assim, só para esclarecer, ficou um pouco mais extenso, porque eu joguei aqui no meio um assunto que normalmente não é visto aqui, que é o poder constituinte. Tá? Mas é porque eu acho importante você visualizar o poder constituinte nesse tema, nessa interação entre os poderes da República. Tá? Então vamos fechar agora aqui falando de um exercício, de um poder, de uma função do poder legislativo. Uma função típica do poder legislativo, que é o processo legislativo. Tá? Processo legislativo, o processo de produção de normas gerais e abstratas por parte do poder legislativo. Tá? Fechando aqui o nosso tema da organização dos poderes. Processo legislativo é o processo de fazer leis, mas não só leis. Tá? Cuidado com isso. Olho na nossa queridíssima tela. O processo legislativo, como o próprio nome diz, processo é um conjunto de atos. Então, a sequência, tá? O processo é, acima de tudo, antes de tudo, uma sequência de atos. Voltados para quê? Para uma finalidade. A norma. Uma norma. Uma lei, tá? Enfim, uma emenda à Constituição. E esse processo legislativo, essa sequência, obedece, em regra, a um passo a passo. Tudo começa quando alguém tem a ideia de iniciar um projeto, uma discussão sobre uma nova norma. Tudo começa na iniciativa. Depois dessa iniciativa, em regra, essa iniciativa vai ser discutida no parlamento, que é a casa legislativa. É quem detém a função típica de discutir essas questões. Então será discutido e decidido. Deliberação e votação. Ou discussão e deliberação. Vamos, para ser mais técnico aqui. Então, depois da iniciativa vem a fase de discussão e deliberação, que é feita em regra no parlamento. O parlamento rejeitou, morreu. O parlamento aceitou, deixou passar. Aí, em regra, dada a harmonia dos poderes, isso que foi discutido e votado no parlamento, em regra, normalmente, ele vai para o chefe do executivo dizer se está de acordo ou se não está de acordo. Estando de acordo, ele sanciona. E não estando de acordo, ele veta. Beleza? E aí, se for sancionado, aí nós temos a norma que vai ser tornada pública por meio da promulgação e da publicação. Tá? Então, veja, essa é a sequência normal, essa é a regra, essa é a sequência tradicional. Tá? Vai ter exceções? Claro. Tudo no direito constitucional vai ter exceção, nunca esqueça disso. Então, vamos lá. Quem é que faz cada uma dessas etapas? Iniciativa. Quem é que faz? Meu irmão, é tanta gente. Tá? Depende do caso. A iniciativa depende do caso. Discussão e deliberação, em regra, no parlamento. Sanção ou veto, em regra, chefe do executivo. Tá? Então, iniciativa é papel de várias autoridades. Depende do caso. A discussão e deliberação, em regra, é no parlamento.
é na Casa Legislativa, no âmbito federal, no Congresso Nacional, né? Câmara e Senado, no âmbito estadual, Assembleia Legislativa, no âmbito municipal, na Câmara dos Vereadores. E a sanção ou veto é do chefe do Executivo. É de atribuição do chefe do Executivo. Beleza? Então essa é a lógica normal da lei. Mas antes da norma, né, da produção da norma. Mas antes de entender esse processo propriamente dito, a gente tem que ver direitinho quais são as espécies legislativas. Quais são as espécies que estão previstas lá no artigo 59 da Constituição. Tá? O artigo 59 da Constituição está aqui nos nossos slides. Ó. Primeira norma que pode sair de um processo legislativo, emenda à Constituição, emenda constitucional. É ser fruto de uma proposta de emenda à Constituição, PEC. Aí nós temos as leis. Leis que podem ser ordinárias ou podem ser complementares. Tá? Já a gente verifica isso daqui. Leis delegadas. E nós temos as nossas queridíssimas medidas provisórias, que são tão especiais, tá? Que eu vou fazer um esquemão aqui de medidas provisórias, tá? Para você. Lei delegada é bem pouquinho, mas medida provisória aí é muito especial, você tem que ter muito cuidado. Então, eu quero primeiro discutir como é que acontece esse processo. Gente, a iniciativa, o modelo de questão, o modelo do processo legislativo vai ser nas leis, tá? O modelo de discussão vai estar aqui nas leis. Então, tudo começa com a iniciativa. Em algumas situações, a lei só pode ser iniciada por determinadas autoridades. Por exemplo, algumas matérias específicas, por exemplo, servidor público. Dispor sobre servidor público da administração pública. Cara, isso aqui tem só quem pode saber, só quem pode propor coisa é o chefe do executivo. Porque só ele que tem a manha necessária para isso. Tá? Então, às vezes, a iniciativa pode ser reservada ou não. Tá? Então, você tem que ter muito cuidado aqui. Se a iniciativa vai ser reservada ou não. Fechado? Então, vê só. Essa iniciativa reservada vai estar lá, normalmente, está lá expressa no artigo 61 da Constituição. Tá? Mas está espaço em outros lugares, então vamos com calma. Eu quero primeiro que você entenda. Existem algumas matérias que só podem ser disciplinadas por meio de lei específica, por meio de uma lei cuja iniciativa, que ao início da discussão, tenha sido trazido por uma autoridade específica. Tá? Então, beleza. Aí depois vem o procedimento de discussão. O procedimento de discussão e deliberação, você tem que lembrar de algumas peculiaridades, porque o Legislativo Federal, ele tem duas casas. No âmbito federal, o Legislativo é bicameral, né? Então, o Parlamento Federal, ele é bicameral. Então vai ter questões de interação entre as casas e tudo mais que vai complicar uma coisinha. E a sanção ou veto do presidente, a gente precisa também entender direitinho como é que funciona. Vamos lá. Vamos começar aqui. As emendas à Constituição a gente já falou, basicamente. A gente falou lá, elas são fruto do
poder constituinte derivado reformador. E sendo fruto do poder constituinte derivado reformador, aplicam-se às emendas todas aquelas limitações que a gente viu lá quando estudou o poder constituinte derivado reformador. Tá? Limitações formais, limitações materiais, limitações circunstanciais. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um esqueminha. PEC. Iniciativa. Iniciativa. Isso aí está lá no artigo 61 da nossa Constituição, perdão, no artigo 60 da nossa Constituição, tá? 60 caput. Então, iniciativa está lá no artigo 60 caput. Incisos 1, 2 e 3. Daquele jeito que a gente viu lá. Presidente da República, 1/3 dos senadores, 1/3 dos deputados e mais da metade das assembleias legislativas. Beleza? Fechado? Tranquilo. Aí vamos para o próximo passo. Depois da iniciativa, vem a discussão, a fase de discussão e deliberação. Já falei isso no caso lá quando a gente tratou do poder constituinte, mas só destacando aqui que na PEC não tem iniciativa popular, tá? Vou colocar de novo. Não tem iniciativa popular. Fechado? Beleza. Aí vai para a fase de discussão e deliberação. O que é que você precisa saber da fase de discussão e deliberação de uma PEC? Veja só, muito cuidado. Primeira coisa, você precisa saber a questão do procedimento, que a gente também já falou lá quando tratou do poder constituinte derivado reformador. Procedimento: 2 turnos em cada casa e quórum de 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores. Tá? Então, 2 turnos em cada casa. Tá? E 3/5 dos deputados e 3/5 dos senadores em cada uma das votações. Fechado? Nesse quórum. Aí uma coisa importante sobre as emendas. Cuidado, isso aqui é novo, isso aqui é novidade, a gente não falou ainda não. As emendas, qualquer alteração que houver em uma casa vai fazer com que a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, volte para a casa anterior, tá? Qualquer alteração volta para a casa anterior. Como assim, professor? Vamos lá. A PEC foi proposta por 1/3 dos senadores. Começou no Senado. Foi aprovada no Senado. Aí foi para a Câmara dos Deputados. Foi para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, ela alterou. O que é que vai acontecer? Volta para o Senado. O Senado alterou de novo o que a Câmara falou. Volta de novo para a Câmara. Que alterou de novo, volta de novo. E assim sucessivamente. Tá? A PEC, ela é um pêndulo. Ela só sai quando houver consenso. Esse vai e vem só termina
se houver consenso entre as casas. Consenso entre as casas. Só quando o Senado e a Câmara concordarem é que acontece a PEC. Vou dar como exemplo a PEC lá da Previdência na época de Fernando Henrique Cardoso. Começou na Câmara, aí passou 1 ano e meio na Câmara, foi aprovado um texto, aí foi para o Senado. O Senado alterou, fez o chamado substitutivo. Aí o substitutivo do Senado voltou para a Câmara. Aí a Câmara disse, não, vamos alterar de novo. Aí a FHC, pelo amor de Deus, vai terminar o meu mandato e esse negócio não termina. Porque se a Câmara alterasse de novo, eu ia voltar de novo para o Senado. Aí ele aceitou ceder algumas coisas, até perdeu algumas votações na Câmara, mas para passar logo o projeto do Senado, porque era melhor do que ter que alterar na Câmara e ter que voltar de novo para o Senado para ter outra discussão no Senado. Fechado? Beleza? Tranquilo. Agora, tem que ter cuidado de uma coisa. Isso aqui já caiu mais de uma vez em prova da OAB da FGV. Não é qualquer alteração que faz voltar, tá? A alteração que faz voltar, a alteração relevante, é a alteração de conteúdo, tá? A alteração relevante é a alteração de conteúdo. A alteração de redação, somente de redação, se a alteração de redação sem mudar o conteúdo da norma, ela é considerada uma alteração irrelevante. Tá? Então, começou na Câmara, foi para o Senado. O Senado mudou uma coisinha na norma, no conteúdo da norma, volta para a Câmara. O Senado fez uma alteração só de redação, mas não mudou o conteúdo. Então não volta para a Câmara. Beleza? Beleza, professor. Mas e aí, se ela não for aprovada em 3/5 e 2/3, morreu, acabou-se, arquiva. Tá, professor, e se ela for aprovada? Já sei. Se ela for aprovada, ela vai para sanção ou veto? Não! Não, senhor, cuidado. PEC é uma exceção. A PEC não vai para o presidente da República, para o chefe do Executivo, sancionar ou vetar. Não tem sanção, a fase de sanção ou veto na PEC. Tá? Professor, e se for aprovada pelo Senado e pela Câmara, ela vai ser promulgada, já vai direto. Foi aprovada aqui, ela já vai ser promulgada e publicada. E já começa a valer, já começa a ter vigência. Fechado? Então, da discussão e deliberação, ela já pula direto para a fase de promulgação e publicação. E ela já se torna pública. Fechado? Beleza? Tranquilo? Então, essa é a questão da emenda à Constituição. Professor, e a PEC começa onde? Veja, gente. Até aqui, ela é uma mera PEC, proposta de emenda constitucional. Foi promulgada, foi publicada, ela deixa de ser PEC, deixa de ser proposta e vira uma EC, uma emenda constitucional. Fechado? Então, esse aqui é o panorama da PEC. Professor, e a PEC começa por onde? Já que no Congresso não é bicameral, começa por onde? Começa pela Câmara ou pelo Senado? Veja só, é simples. Começa pelo Senado se for PEC de 1/3 dos senadores. Tá? Se for PEC de qualquer outro legitimado, do Presidente da República ou das Assembleias Legislativas, começa da Câmara dos Deputados. Professor, se for iniciativa popular. Não, jovem! Não tem iniciativa popular em PEC. Fechado? Beleza? Então, meus amigos, é isso.
Está aqui o panorama inicial do processo legislativo, está aqui o estudo das emendas à Constituição. No próximo vídeo a gente fala das leis e cuidado que as leis vão ter bastantes peculiaridades para você se ligar, para você prestar muita atenção. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.